Ação! Eu sou o imperador do Brasil! O imperador! Socorro! Plácido, soldados, acudam, pelo amor de Deus, socorro! In nomine Patris, et Filii, et Spiritui Sancti. Amém. Amém. E viva Sua Majestade o Príncipe Dom João de Bragança! Viva! Dom João VI foi rei do Brasil. É aquela figura que todo mundo conhece, não é? O rei gordo com essas suíças, que é bem característico dele. E ele sempre foi tido como medroso, indeciso, bobo, vivia comendo frango, mas ele tinha um outro lado, que era o lado de rei sério, rei que sabia da importância que ele tinha para Portugal e para o Brasil. O que foi que te trouxe à Quinta da Boa Vista, Carlota? Enquanto estás aqui, te lambuzando com os teus franguitos, as alianças acertadas pelos casamentos dos herdeiros das coroas estão sendo seladas na Europa. Carlota foi criada para ser rainha e nunca conseguiu esse seu intento. Eu sou a princesa! Ficou marcado dentro dessa história que Carlota tentava tirar Dom João, mas na verdade eu acho que era só o desejo dela de cumprir aquilo que ela tinha sido educada para ser. Majestade, não se ofenda com o que digo, mas vossa fama entre o povo é de mulher impiedosa. O Arrebita é um personagem que vem de Portugal, meio por acidente, meio por intenção. Mas aqui temos 4 autorizações e só estou vendo 3 pessoas. Estou amando fazer. É muito bom dividir a cena com tanto de gente talentosa e a direção exemplar e maravilhosa do Machafé. Mas tu pareces que vives em outro mundo. Sempre haverá os que mandam e os que obedecem. É assim aqui e em todo lugar. Pois em mim ninguém nunca vai mandar. Nunca mais Arrebita. Fazer essa personagem, nossa, pra mim é uma oportunidade imensa. Muitos desafios, muitas dores de lidar com a vida dela. São histórias bem pesadas. Porém, é tão bonito, é tão linda a personagem. Temos fonte. Que voz me tem nos bolsos para nos dar? Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Não me mate. Por favor, eu suplico. Não me mate. Não somos assassinos. Somos pretos que não aceitam a corrente nem a chibata. Você pode ir. O Manuel é um líder do Quilombo. Pela primeira vez eu tenho a oportunidade de estar fazendo um escravo, né, viver um pouco da minha ancestralidade e visitar esse lugar, ver um pouco dessa história, me deixa, assim, soma muito para mim. Dizer sim para fazer a direção de arte foi extraordinário, porque é um retorno à nossa história e também poder materializar e reconstruir algo que faz parte da nossa formação de cultura. E trazer alguma nobreza a esses lugares, a esses sítios históricos que estão descuidados, é algo bastante prazeroso.
Quando entrei nesse projeto, por se tratar de um período específico da história do Brasil, como a chegada da família real por aqui, iniciei inúmeras pesquisas sobre o figurino da época, através de livros, internet, filmes, além de visitas ao Museu Imperial em Petrópolis e ao Museu Nacional no Rio de Janeiro. O próximo desafio foi buscarmos os materiais, tipo tecidos, aviamentos, acessórios, além de costureiras, bordadeiras, alfaiates, enfim, profissionais que pudessem executar com maestria os desenhos e as referências que tínhamos. Já as joias usadas pela família real foram um capítulo à parte. Isso porque precisávamos de réplicas perfeitas, como o tosão que Dom João usava em momentos solenes, assim como os colares com a efígie de Dom Pedro, que tanto Domitila quanto Leopoldina usavam. O desafio mesmo da série era transformar os atores de 2019 para personagens de 1800. A gente teve uma confecção muito grande de perucas, de postiços, a caracterização de cabelo, os modelos de barba que a gente conseguiu fazer. Fala-se em independência. Pedro, se o Brasil se separar, antes seja para ti que me há de honrar, do que para algum desses aventureiros. É um personagem muito complexo, um personagem de muitas camadas, não é um personagem muito simplório. Ele é uma pessoa super impulsiva, super explosivo e ao mesmo tempo feliz, ao mesmo tempo um cara fanfarrão, beberrão. Ele se irrita de 0 a 10 em um segundo. Então eu tô trabalhando muito essa explosão. Volta para o salão agora, Leopoldina. Perdeste o resto de vergonha que te restava. Eu não me submeteria a isso, Pedro. Eu prefiro a morte. Eu não estou te pedindo. Como teu marido, o imperador, estou te ordenando. Volta para a festa e não me envergonhes diante dos convidados. Eu tô fazendo a Leopoldina e tá sendo uma honra dar vida a essa mulher que foi tão importante para a história do Brasil. Ela foi uma mulher incrível, inteligente, forte. Majestade, é uma honra servir a imperatriz do Brasil. Eu gostaria que soubesse que pode contar comigo para o que precisar. Eu devo admitir que tu és corajosa. Seria uma virtude se não fosse tu quem és. Eu sou convidada do imperador. E como Vossa Majestade ouviu, agora eu serei sua dama de honra. Eu acho que a senhora deveria se conformar e tratar-me melhor. Domitila era a principal amante de Dom Pedro. Ela era paulista, eles se conheceram em São Paulo e desde então eles passaram a viver o grande amor da vida deles, assim. Eu acredito que ela era o grande amor da vida dele e vice-versa. Então, realmente foi uma experiência incrível. Será que eu vou ter que te explicar tudo novamente? Sim. Eu acho que eu preciso de mais explicações. Domitila, a situação da coroa é periclitante. Eu estou no meio de um furacão. E eu preciso de um novo casamento. Então é isso. Estás ansioso para te deitares com a lambisgoia que os teus lacaios te trarão da Europa. Amélia chega com 17 anos para casar com Dom Pedro e para salvar a reputação dele. Foi muito bom para mim estudar um pouquinho sobre ela, pesquisar sobre ela, entender que naquela época ela já era uma mulher empoderada, decidida e que ela foi determinada, que ela tinha uma missão a cumprir. Precisas te livrar de teus amigos desqualificados, meu amor. Cruzei o oceano para te desposar e ajudar a recuperar o teu prestígio. Espero que não me impeças de realizar o meu propósito. Com sua licença, Majestade. Pedro. Pedro, o que significa isso? Chalaça, depois eu converso contigo, não me amofines. Mas Pedro Depois, Chalaça, depois. Bom, Chalaça é o conselheiro do rei, um cara que é melhor amigo dele desde a época da adolescência, um cara mais velho. Mas depois que eles crescem, Dom Pedro vira o imperador, ele começa a adquirir uma função muito importante de conselheiro do rei, assim. E é uma raposa, né? É um cara que tá sempre olhando, sabendo de tudo, um cara que entende dos jogos. Nobres deputados,
Parece que estão perdidos. Se desejarem, eu posso mostrar o caminho para o plenário. Nosso imperador ainda discursa. Conhecemos bem essa casa, Chalassa. É aqui que trabalhamos pelos interesses do povo brasileiro. Se alguém está fora do seu lugar, és tu. Devias ter mais cuidado com tuas palavras, Gonçalves Ledo. O Ledo, ele é um personagem maravilhoso porque ele é contra, né, o processo monárquico, contra a monarquia. Ele é um brasileiro que está lutando pelos interesses realmente do povo brasileiro, politicamente e socialmente falando, assim, a preocupação dele em estabelecer uma república. Então, qual é a sua proposta, irmão Gonçalves de Ledo? República. Esse é o nosso destino. Assim como nos Estados Unidos, a revolução tem que ser completa para que possamos crescer como um país realmente livre do autoritarismo. É verdade, é verdade. Ledo tem Meus razão. irmãos, nós somos um país imenso, gigante. Uma república, ela poderá vir um dia, mas não agora. Ainda é muito cedo. O que nós precisamos agora é unir o povo em torno da figura de um imperador. Mandar as favas aos portugueses. Falar de José Bonifácio de Andrade e Silva é tão fácil quanto muito difícil. É uma figura extremamente importante na história do nosso Brasil, conhecido popularmente como patriarca da independência, um homem que estuda durante 36 anos na Europa e depois volta ao Brasil para auxiliar o Dom Pedro I a proclamar a independência do Brasil em 1822. Fique, é o que todos pedem ao magnânimo príncipe, e faça do Brasil um reino feliz, separado de Portugal. Eu acho que é uma bela oportunidade para as pessoas conhecerem melhor a história do Brasil. Então eu convido todos vocês para assistirem Brasil Imperial. Muito feliz, tenho certeza que vocês vão gostar. Ok, cortou?